Eu queria hoje compartilhar algo com vocês que eu acredito que é uma verdade que todos nós precisamos de vez em quando ouvir para aquecer o nosso coração e nos inspirar para desfrutar mais disso, porque é algo que certamente faz uma grande diferença, entrega uma qualidade de vida espiritual, sem dúvida alguma. E o tema da nossa conversa hoje é esse aqui: a única coisa necessária. A única coisa necessária. A gente tem ouvido certamente, de vez em quando, um pregador começar a mensagem dele dizendo: olha, hoje eu vou falar de algo muito importante, ou hoje eu vou falar de algo que é a prioridade das prioridades. E às vezes, com uma boa intenção, às vezes é porque o cara pensa que é mesmo, mas hoje eu posso te garantir, eu vou falar para você de algo que é digno de ser chamado por cada um de nós de a prioridade da prioridade, a melhor parte, a coisa mais importante, né, que nós podemos fazer e experimentar como seguidores de Jesus. E eu gosto dessa frase que diz que a coisa mais importante da vida é saber o que é mais importante na vida. E hoje eu quero falar com você o que é mais importante na vida. E eu vou convidar o próprio Jesus para te dizer isso, para você não pensar, essa é a opinião dele. Lucas, no capítulo 10, verso 38 a 42, diz o seguinte, um relato bíblico muito conhecido, e hoje nós vamos extrair algumas pepitas daqui. Primeiro diz assim: quando Jesus e seus discípulos continuavam em seu caminho para Jerusalém, chegaram a uma aldeia onde uma mulher chamada Marta deu-lhe hospedagem. Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Então ela veio a Jesus e disse: Senhor, não lhe parece injusto que minha irmã fique sentada aqui, enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se encontra tão preocupada com todos esses serviços caseiros. Há realmente apenas uma coisa necessária que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é, e ninguém poderá tirar isso dela. Olha que coisa extraordinária, né? E eu quero compartilhar hoje algumas verdades sobre essa única coisa necessária que Jesus está falando. Jesus chega ali na casa da Marta, da Maria, diga-se de passagem, a mesma casa onde aconteceu esse episódio aí do vaso quebrado, a casa de Lázaro, aquele que ele ressuscitou. Eles eram amigos, a Bíblia fala que eles eram amigos, né? Agora, é importante afirmar que Jesus, quando está dizendo que é a única coisa necessária, a melhor parte, como diz outras traduções, ele não está dizendo que outras coisas não têm seu valor, que não existem outras atividades que devemos nos envolver também. Ele só está dizendo que aqui é a única coisa que você tem que realmente se preocupar para garantir que está acontecendo na sua vida. O resto vai vir a reboque. Tem outras atividades? Tem outras atividades. Mas ele está dizendo, garanta, porque essa daqui, realmente você tem que se preocupar, dar atenção especial, nesse sentido, para garantir que vai estar inserido, embutido na sua rotina, na sua vida pessoal. O que Jesus está dizendo é que a intimidade com Deus é o que tem mais valor para Deus nessa nossa relação com Ele. A intimidade com Deus é o que tem mais valor. O que Jesus está dizendo é exatamente isso.
E nós precisamos nos conectar com esse conceito, porque a Bíblia diz que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos do Senhor. É muito comum nós estarmos desalinhados, e hoje eu quero trazer alinhamento, para que o seu pensamento se alinhe com o pensamento de Deus, para que os seus valores se alinhem com os valores de Deus. Então, nesses meus quase 35 anos de idade, que eu já tenho, eu aprendi algumas coisas importantes. E eu quero compartilhar com você. De acordo com Deus, de acordo com a palavra dele, não somente a intimidade com Deus não somente nos classifica o tipo de cristão que nós somos, como também define o real nível dessa relação com Deus. Não somente mostra que tipo de crente nós somos, mas também determina o nosso nível de relacionamento com Ele. Mas não só isso, a intimidade com Deus, essa vida de intimidade com Deus, também entrega resultados extraordinários, entrega o que eu chamo de dividendos, que são exclusivos, só para os íntimos, só para os íntimos, só os íntimos experimentam. Agora, está disponível para todos, mas só os íntimos que desfrutam. Então, a primeira coisa que eu aprendo neste texto que nós lemos hoje é o seguinte: ouvir Jesus é mais importante que servir Jesus. Ouvir Jesus é mais importante que servir Jesus. Porque às vezes a gente confunde. Nós somos seguidores de Jesus, a gente quer servir. E às vezes a gente, em nome de servir, nunca para ouvir. E aqui está um erro, nessa inversão de valores. A Bíblia diz: Maria, irmã dela, sentou-se aos pés de Jesus, ouvindo o que ele tinha para falar. Porém, Marta se preocupava com todo o serviço. Sabe, queridos, eu creio que parar para ouvir o que Jesus está dizendo não é só o mais importante da vida, mas é também o mais inteligente jeito de viver. Parar para ouvir Jesus não é somente o mais importante, o mais inteligente, mas é também o menos estressante, porque quem que está estressado aqui nesse cenário? A Marta ou a Maria? A Marta. Ela que está toda estressada, ela que está toda chateada. Quando você vê um crentezinho meio estressado, fala, talvez está faltando você parar para ouvir mais Jesus. Né? Talvez isso está faltando na sua vida. Você vê a Marta, a Maria está tranquila. A vida é leve, suave na nave. Deus está no controle. Né? Para que ficar desesperando? Jesus disse assim: você não consegue aumentar um côvado de ficar preocupado. Você não consegue mudar nada. Se roer as unhas resolvesse, eu roía as unhas. Mas descansa no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quem se aquieta não é estressado. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Existe um estilo de vida que nós podemos desfrutar quando a gente acessa a intimidade. Confiar em Deus traz grandes recompensas. Eu costumo dizer que confiar em Deus tem efeito colateral. Quem confia em Deus vive melhor. Descansa no Senhor. Tem um efeito colateral. Não é só o mais importante, mas o mais coerente,
o mais sábio. Eu costumo dizer o seguinte: nós temos uma tendência de fazer por nossa conta. A gente já chega, acha que Deus quer isso, acha que a agenda tem que ser desse jeito, a gente já chega e acha que o meu jeito de fazer as coisas, de conduzir a vida, é o jeito mais sábio, inteligente. Não. Eu acho que nós temos que inverter isso. Eu creio, como Maria, porque é incoerente eu tentar fazer tudo o que eu acho que eu preciso fazer para Deus, sem primeiro parar para ouvir o que Ele tem a me dizer. Tem muitas vezes nós queremos fazer para Deus, e a gente depois descobre que nem era isso que Ele queria que a gente fizesse. Uma vez, muitos anos atrás, eu vi um exemplo de um cara que dizia assim: tem muita gente que dá a vida, gasta dinheiro e tal, tempo para preparar um bolo de chocolate para Deus, um bolo de chocolate, e quando vai entregar, descobre que Deus não gosta de bolo de chocolate. Então, o que a gente precisa fazer? Se preocupar em ouvir, não em fazer precipitadamente, mas em ouvir. E a Maria fez isso. Jesus está dizendo, se for para se preocupar na vida, que se preocupe com isso, em ouvir o que eu tenho para dizer para você. Porque eu sei que algumas mulheres aqui vão falar, mas pastor, eu até que defendo a Marta, porque eu entendo que não é fácil para ela, coitada, né? Imagina esse cenário, imagina essa realidade. Jesus aparece de repente na casa dela, não tinha WhatsApp naquela época, né? Ele mandar uma mensagenzinha, dizendo assim: Marta, amanhã, daqui 3 dias, eu vou aparecer aí na sua casa. Não tinha WhatsApp. Então Jesus aparece de última hora. Quando ela percebe, ele já está batendo na porta. E tinha um agravante: Jesus não andava sozinho, é igual marreco, de bando. Tinha pelo menos 12 com ele. E chega aquela turma toda lá, a mulher fica desesperada, porque a casa não está varrida, o lençol da cama não foi trocada. Lá em casa, eu gosto quando a gente recebe hóspede, que é um negócio, uma maravilha, rapaz. Te arruma tudo, tira, esconde e tal, limpa, né? Aquelas louças, as louças novas. Quando não tem hóspede, é naquele prato de esmarte mesmo, de plástico, né? Mas, e eu entendo, a gente quer dar o melhor para o nosso hóspede, só que está tudo bagunçado. Jesus chega e a Marta fica desesperada: meu Deus, tem que varrer a casa, os lençóis, tem que encher o colchão de ar para o Pedro dormir. E a carne ainda está congelada. E ela começa a entrar nesse desespero das atividades, do peso, da pressão, daquela circunstância que ela está vivendo. E eu acho que ela mal deu boas-vindas para Jesus. Já começou a se preocupar em agradar, em fazer, dar o seu melhor, e aquela coisa toda. E no que deu, ela ficou tão estressada que ela chegou e chama atenção. Ela repreende Jesus. Ela nem falou com a Maria, ela falou com o próprio Jesus. Falou: Jesus, tu não te importa? O senhor não acha isso injusto? Eu estou aqui trabalhando sozinha, igual uma condenada, e a Maria aí sentadona, a bonitinha, conversando. E aí foi quando Jesus disse: Marta, Marta, você está preocupada com muitas coisas, e esse não é um jeito inteligente de viver. A Maria, ela descobriu o que é importante. Ela descobriu realmente o que vale a pena. Você sabe que eu gosto dessa palavra, quando ele diz Maria descobriu o que é. Você sabe por quê? Para mim, é uma descoberta. Entender que Deus é minha prioridade, o meu relacionamento com Ele
é a coisa mais importante que eu faço no meu dia. Investir na minha intimidade, no meu relacionamento com Deus, é a coisa mais importante. É uma descoberta, é um insight, é uma revelação, é uma compreensão, é um descortinar, é uma descoberta. A Maria descobriu isso em algum momento na vida dela, a ficha caiu. Aproveitar a presença de Jesus é a coisa mais importante agora. O resto espera. O resto espera. Ela sabia o valor de ter aquele homem, aquele Deus homem, aquele homem Deus, na sala da sua casa. Quantos de nós aqui não amaríamos? Imagina o privilégio ter Jesus na sua casa, lá na sua sala, fisicamente, pessoalmente, e você poder sentar. Eu vou lá me preocupar se o banheiro está sujo ou está limpo. Eu quero é conversar com ele, quero saber o que ele tem para dizer, quero saber qual é a revelação que ele vai trazer. Ela descobriu, ela entendeu, os olhos dela se abriram para isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não está só na sala da Maria, Ele está também na sua. Ele também está lá na sua casa, aguardando você sair desse corre-corre, igual barata tonta, e falar: Senhor, eu vim aqui, quero ficar contigo, quero ouvir o teu coração, quero reclinar minha cabeça, e eu quero deixar ser ministrado pelo Senhor. Amém, meus amados? Isso é muito poderoso. Como está essa área na sua vida? Você já descobriu isso? Já aconteceu essa descoberta? Já chegou essa revelação? Você já percebeu o quanto isso é precioso? Temos que entender, irmãos, que no reino de Deus, as coisas funcionam não como eu quero, mas do jeito que Deus estabeleceu. E existe uma sequência, existe uma clareza, existe um comando que no reino de Deus tem as ordens de valores, tem a escala de valores. Para Deus é mais importante o nosso estar com Ele do que o nosso fazer para Ele. Por isso que ouvir é mais importante que fazer. Marcos 3,14 traz esse entendimento. Diz assim a palavra de Deus: então designou 12 para estarem com Ele e para os enviar a pregar. Primeiro Deus nos chama para o relacionamento, para a intimidade, para a convivência com Ele, e depois para trabalhar para Ele, para pregar o Evangelho, para servir a Ele. Então a ordem é essa: intimidade, depois serviço, relacionamento, depois trabalho, ser íntimo, depois fazer as coisas para Ele. Vocês estão comigo aqui? Tem alguém aqui? Aleluia! Então, a intimidade na vida cristã é o elemento que faz com que a nossa vida ganhe vida com Deus. É isso mesmo. Sem rendição, sem adoração, sem esse estilo de vida, tudo que nós fazemos para Deus é apenas atos vazios que nós chamamos de religiosidade. São atos vazios. Eu estou fazendo isso, eu estou pregando, eu estou cuidando, eu estou liderando, eu estou isso. Mas se nós não estamos tendo intimidade, rendição, nós não estamos experimentando o verdadeiro brilho que esse relacionamento pode trazer. Uma coisa é você fazer algo para Jesus, outra coisa é você querer Jesus. Marta queria fazer algo para Jesus. Maria queria Jesus. Ela queria Ele, a pessoa dele, não apenas fazer um bom almoço para Jesus. Sabe por quê que isso é importante? Porque nenhuma ação, nenhum serviço, nenhuma obra para Deus vai ser mais importante do que o próprio Deus. Não tem nada que eu faça para você de bom, qualquer ação, qualquer atividade, qualquer gesto,
qualquer bondade da minha parte para contigo, vai ser mais importante que você. Você sempre vai ser mais importante. Nunca a minha mais extraordinária realização na vida, mesmo que seja para Deus, vai ser mais importante que a minha relação com Deus. Realização nunca vai ser mais importante que a minha relação com Deus. A minha relação com Deus sempre vai ser mais importante que a minha realização para Deus. Vocês estão comigo? Sempre. Essa é a regra do reino. Segunda coisa. Primeira coisa, não esquece. Ouvir Jesus é mais importante que servir Jesus. Segunda coisa, a intimidade que nós temos com Deus é nossa. A intimidade que você tem é só sua e de mais ninguém. E ninguém pode tirar isso de você. Foi o que Jesus disse para Maria. Ele disse assim: Maria descobriu o que é essa coisa mais importante, a melhor parte da vida, e ninguém poderá tirar isso dela. Sabe, teve uma época na minha vida que eu ouvi alguém falando algo que me chamou a atenção e falou: sabe o que é verdade? Ele falou: olha, numa partilha, quando infelizmente chega um divórcio, num casamento, geralmente, dependendo do tipo de regime de casamento, se de partilha, se divide tudo, 50% para ele, 50% para ela. Mas esse advogado falou assim: mas só tem uma coisa que não se divide, é o conhecimento, é o diploma. O juiz não manda rasgar o diploma dele e dá 50% para ela, 50%. Não existe isso. É só dele, ou é só dela. O conhecimento. Eu descobri que isso aplica também para a intimidade. Não tem como a mulher dividir com o marido a intimidade, o relacionamento que ela tem com Deus, o que ela desfruta, o que ela experimenta. Não tem como eu dividir com meu pai. Um filho não divide com o pai. Não divide, é uma experiência pessoal, sua, única. Né? Não dá para dar para o pai. A minha esposa, por exemplo, mesmo que nós somos um, mas a intimidade que eu tenho com Jesus, ela não desfruta, e vice-versa. A intimidade que ela tem com Jesus, eu não desfruto, porque aquela experiência é dela, é minha e de mais ninguém. Só Maria, que estava desfrutando da sabedoria, da graça, do amor, do renovo que emanava de Jesus naquela hora. É igual uma sala cheia de celular, mas só aquele que está ligado na tomada que está recebendo a carga para a sua bateria. Eu falava sempre para os meus filhos: olha, lembre-se disso, Deus não tem netos, Deus só tem filhos. O seu relacionamento com Deus é pessoal. Não entra nessa de que filho de crente, crentinho é, porque não existe. Pode ser cretino, mas crentinho não. É um relacionamento pessoal. Existe algo que esse tempo a sós com Deus entrega para a gente, que só a gente desfruta, e mais ninguém. Por isso que é você sozinho com Deus. Sabe, a primeira vez que eu ouvi essa expressão TSD, muitos anos atrás, eu me converti em 15 de janeiro de 1983, eu lembro aquela noite inesquecível. E na sequência, logo em fevereiro, tinha um evento que é o acampamento de jovens, que naquela época se chamava Cristoval, porque era na mesma época do carnaval. E a gente não ia mais para o carnaval, a gente ia agora para o Cristoval. E eu lembro que a primeira vez eu estava novinho convertido. Você sabe que o novo convertido, ele é novo, não sabe de nada. Pouca coisa mudou, especialmente 3 semanas, um mês, que era mais ou menos o tempo que eu tinha de convertido. Fui para o Cristoval pela primeira vez, tudo muito diferente e tal. E na primeira noite, já o organizador lá, o pastor, seja lá quem for, já deu algumas instruções, tinha uns 10 mandamentos. E um dos mandamentos é: não namorarás. Eu falei: vixe, tanta gatinha bonita aqui, não vai poder agarrar nenhuma?
feliz já, aí já cortaram embaixo. Depois a outra regra era que nós tínhamos que separar todo dia ao acordar, era uma das primeiras coisas, nem tomava café, era o TSD. E o que é TSD? Tinha lá um nome, devocional, nem sabia o que era devocional. Mas ele explicou, cada um vai ter um tempo com Deus e tal. E assim aconteceu, dormimos, amanheceu o dia, todo mundo, o pessoal bateu umas latas lá para acordar a gente, tal, todo mundo acorda agora, o líder lá da cabana, o líder da equipe, devocional. Eu, irmãos, tinha convertido recentemente, e agora, tirar tempo com Deus, TSD. Foi a primeira vez na minha vida que eu fui tirar esse tal de TSD. E aí eu percebi que todo mundo acordou, cada um procurou um lugarzinho, pegar alguns com uma Bíblia, um caderninho, e lá vai eu olhando, os jovens se afastando, no meio do mato, à beira do igarapé, um perto da piscina, sentado no toco de uma árvore lá. E eu peguei minha Bíblia e saí também. Como quem diz, vou fazer o que estão fazendo, né? Nem que seja jogar pedra no rio. Eu não entendia de Deus, eu não entendia de intimidade com Deus. Eu tinha convertido, eu estava ainda aprendendo o evangeliquez dos crentes. Eu entendia de bagaceira, eu entendia de fumar maconha, eu entendia de malandragem. Mas mesmo assim eu fui. Eu sentei lá perto de uma árvore. Falei, bom, estou aqui, né? Tem que fazer isso. Era meia hora que eles davam. E de repente, falei, bom Deus, eu estou aqui, né? E aí, como é que é isso? Abri a Bíblia, eu vou ler aqui. E de repente eu estou ali naquele ambiente, só eu e Deus, como se tudo tivesse desligado. E de repente eu fui envolvido por uma presença, que algo veio. Eu não sei se foi alguma coisa que eu li na Bíblia, mas de repente eu comecei a sentir algo tão gostoso. Eu comecei a chorar. Eu até estranhei, mas o que está acontecendo comigo? Chorando. Aquela presença, aquela sensação agradável. É como se eu estivesse sendo abraçado, Deus falando para mim do quanto Ele me amava. E eu não entendi, falei, eu também te amo, eu estou aqui, eu quero o Senhor. E eu nunca mais esqueci aquele meu primeiro tempo sozinho com Deus. Naquela árvore, naquele sítio, naquele acampamento. E aí, eu descobri uma coisa, o meu relacionamento com Deus é só meu e de mais ninguém. Por mais que eu conte, por mais que eu dê meu testemunho, o que eu senti, o que eu experimentei naquela manhã, aquele abraço, aquela sensação, aquela alegria, aquele prazer, mesmo que eu conte, alguns acham bacana, alguns até riem, ficam emocionados, sei lá. Mas o fato é que o que eu senti, só eu senti. O que eu experimentei, só eu experimentei. Por quê? Porque Jesus disse, isso é dela. E ninguém vai roubar, ninguém vai tirar. A verdade que o renovo, a graça, o fortalecimento, a transformação, que eu chamo de os dividendos, a revelação, a sensação que o tempo sozinho com Deus entrega é algo só nosso e de mais ninguém. Eu gosto quando o salmista descreve esse tempo, no Salmo 16, ele diz assim, tu me farás ver o caminho da vida. Ele dá direção, ele mostra o norte, ele dirige, e ele diz, na tua presença, a plenitude de alegria, na tua destra, delícias perpetuamente. É isso
que o relacionamento com Deus produz. Na outra tradução desse mesmo texto diz assim: o Senhor me mostrará os caminhos da vida. Junto do Senhor sempre há a mais profunda alegria. Ao seu lado, perto dele, estão os prazeres da sua eterna presença. Meu irmão, você não sabe quanta coisa boa tem ali. Mesmo que eu conte, mesmo que você fale para o seu marido, ele não vai entender, porque ele tem que experimentar. É a mesma coisa que eu chupar uma laranja e falar: que laranja maravilhosa, que laranja doce. Você fica até engolindo saliva, mas só quem está sentindo o sabor da laranja sou eu, que estou chupando. Para você sentir, você também vai ter que pegar a sua laranja. Por isso que a Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. Provai, é uma experiência pessoal, é você que tem que ir lá e provar. O Salmo 101, ele fala sobre essa experiência, esses dividendos, essa vida, esse renovo. Ele compara o homem que separa esse tempo a sós com Deus, para buscá-lo em oração, para ler a sua palavra. Ele diz: mas aquele que tem prazer na lei do Senhor é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água, que no seu devido tempo, o quê? Dá o seu fruto certo, suas folhas não murcham, e tudo que ele faz prospera. É aquela árvore, somente aquela árvore que está lá plantada no riacho. As outras que estão longe, não estão experimentando. Por isso que é um cenário para quem voa, é quando você vai para um sítio, para um lugar, um lavrado, você percebe onde que tem, de longe, do alto do avião, você percebe. Muitas vezes tem assim, como se fosse uma parte daquela terra mais verde, aquelas plantas mais verdes, aquelas árvores mais verdes. O que é isso? Com certeza tem um riacho, tem um igarapé ali. Pode seguir, com certeza. Por isso que elas são mais verdes. Por quê? Porque elas estão plantadas no ribeiro de água. Amém, queridos? E o que Deus está dizendo é: olha, o dividendo que a Maria está experimentando, ninguém pode tirar isso dela. Isso é só dela. Só essa árvore que vai desfrutar disso. Eu estou convencido que essa frase é verdadeira. Nunca seremos maiores que o tamanho da nossa vida de oração. Nunca seremos maiores que o tamanho, o nível da nossa intimidade com Deus. Terceira coisa: a qualidade e a quantidade de tempo que você passa com Deus é a melhor evidência e a verdadeira amostra de como realmente está o seu relacionamento com Ele. A quantidade e a qualidade do meu tempo com Deus é a principal evidência e a principal amostra de como realmente está o meu relacionamento com Deus. O resto é resto. Sabe, não é o que eu faço, não é o dom que eu tenho, não são as habilidades que eu tenho, a dedicação com que eu faço, não é nem tampouco com a excelência e nem com a frequência que eu faço, nem quão bombástico é o que eu faço para Deus, que revela como está meu relacionamento com Deus. Não é isso. Nós temos a tendência de tentar mensurar, avaliar. Ele é um homem de Deus, você viu o tanto que Deus usa ele, mas não é isso. Pastor, e como você sabe disso? Porque Mateus me mostra isso. Mateus mostra o seguinte, Mateus 7 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônio e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, Jesus disse: não os conheci, não os conheço. Afastem-se de mim, vocês que praticam mal. Como assim? Jesus não conhece? Jesus está com amnésia agora? Jesus não lembra mais quem eu sou? Não, Jesus sabe quem é você. Ele não perdeu a onisciência. Ele sabe o seu nome, o número do seu RG, ele conhece o seu CEP, ele sabe até quanto tem na sua conta bancária. Até se você tem ou não tem conta bancária, ele sabe tudo sobre você. Quando ele fala: eu não te conheço, eu não vos conheci, ele está falando de quê? Que não sabe quem você é? Não, ele só está dizendo: eu não tenho intimidade contigo. A gente não anda junto.
Eu nunca sentei para tomar um café. A gente não tem amizade. Mas os caras fazem muita coisa para Deus. Mas, de novo, não é isso que prova, não é essa a evidência de que o meu relacionamento com Deus está bem. De que eu estou vivendo um padrão de intimidade com Deus. Fazer muita coisa para Deus, em nome de Deus, não é a mesma coisa que ser íntimo com Deus. Fazer muita coisa para Deus. Nós profetizamos, nós expulsamos. Não, mas não é a mesma coisa. Por isso que muitas vezes eu tenho dificuldade de entender, né? Mas é a falta de intimidade com Deus que explica o porquê de tanta movimentação, muitas vezes, no meio da igreja e pouca transformação na sociedade. Eu estou convencido, uma das razões que eu prego essa mensagem é porque eu sei que é isto que vai fazer a diferença na nossa vida. A quarta coisa é que o nível de seriedade que você tem com Deus é medido pelo nível de intimidade que você tem com Ele. Como assim, pastor? Não tem outro jeito de explicar. Eu tenho dificuldade até de acreditar que uma pessoa leva Deus a sério se ela não separar tempo para estar com Ele. Mesmo que essa pessoa vire um picolé dizendo para mim, Deus é importante, mesmo que ela afirme com unhas e dentes que Deus é importante, que ela leva Deus a sério, eu não acredito. Por quê? Eu acredito nessa verdade aqui. Não amamos mais a Deus do que amamos estar com Ele. Não amamos mais a Deus do que amamos estar com Ele. Alguém disse, você não ama mais a Deus do que ama a sua Bíblia. Você não ama mais a Deus do que ama buscá-lo. Eu creio que nós amamos a Deus na mesma medida, proporcionalmente, o tanto que a gente ama estar com Ele. Eu estou falando isso para mim, isso é fato. Uma vez eu ouvi alguém dizendo que quando o beijo no casamento acaba, não é que o casamento vai acabar, já acabou. Rapaz, eu levei um susto, falei, rapaz, cheguei em casa, meu amor, a partir de agora, todo dia eu vou te beijar. Se prepare. Porque é fato, a intimidade do casal é a evidência de que o relacionamento está saudável. Está bom. Assim como é estranho, né? É estranho. Eu sei que tem exceções. Mas é estranho a gente ouvir de um casal que, olha, nunca mais rolou nada. Nós temos exceções, motivo de enfermidade, etc., outras razões. Mas a gente espera, esse é o normal. Casal que se ama, eles têm intimidade. É difícil acreditar na saúde e na seriedade do casamento quando não existe mais intimidade entre esse casal. É difícil. E mais estranho é se nós ouvirmos daquele casal falando, pastor, não rola mais porque a gente não tem mais tempo. É uma correria medonha. Porque essa é uma desculpa que alguns dão. Não rola mais nada entre eu e Jesus, porque não tem mais tempo, pastor. Eu costumo dizer o seguinte, se algo ou alguém realmente é importante para você, certamente constará na sua agenda. Se algo ou alguém realmente é importante para você, certamente constará na sua agenda. Caso contrário, é conversa para boi dormir. Se Deus é importante, tem um horário aí na sua agenda, diariamente, para você ficar com Ele. Se Deus é importante. E a outra coisa, eu sei que está difícil, ninguém dá amém, eu pensei que aqui era uma igreja do avivamento, mas eu sei que está difícil. Eu sei que está difícil, às vezes aquele negócio, pastor, mas eu vim aqui para um culto, não vim para apanhar. Mas o Senhor está tendo uma conferência com a gente hoje, porque Ele nos ama, amém? Porque Ele nos ama. O contato diário com Deus, através da adoração e oração e meditação, é de longe o mais poderoso e eficaz caminho para o renovo espiritual. Eu amo esta entrega, esse resultado, esse dividendo, que esse renovo, que essa vida nova,
né? Quem aqui que nunca passou por um tempo de desânimo, de tristeza? Quem nunca teve um dia mal? Mas é muito interessante que quando Davi passou por esse dia mal, o que fez? Qual foi a vitamina? Qual foi o suco detox que ele tomou para reanimar-se no Senhor? Foi buscar o Senhor. No momento mais baixo da sua vida, foi esse lugar secreto, essa intimidade com Deus, que trouxe novo ânimo para ele, que trouxe nova alegria, que trouxe coragem para ele avançar e enfrentar aquela circunstância difícil. Por isso que eu digo que na crise e na dor, duas coisas acontecem com a gente. Ou ela nos leva mais perto de Deus, ou ela nos afasta de Deus. E olha, vou lhe dizer uma coisa, as pessoas que esfriaram na fé, falharam por não entenderem o poder do lugar secreto. É ali que ela é renovada. Não souberam desfrutar do privilégio da renovação diária. É na renovação diária. Por isso que a Bíblia diz que sobre Jesus, todos os dias, quando ainda era escuro, ele saía para estar com Deus. É por isso que ele tinha força, coragem, ele era imbatível, ele era invencível, ele estava sempre dando fruto e a sua folhagem não murchava. Aqui está o grande segredo. Eu amo o grupo familiar, eu amo o célula, eu amo o culto de celebração, eu amo o discipulado, eu amo a comunhão, eu amo as vigílias, eu amo tudo que a igreja oferece, mas nada me alimenta mais, me renova mais, me empodera mais, me afeta mais do que o meu tempo a sós com Deus. Nada. Isso é precioso e poderoso demais. Foi por causa desse hábito de estar com Deus diariamente que Paulo pôde escrever em 2 Coríntios o seguinte: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Não é semana a semana, mês a mês, é dia a dia, diariamente. Amém, queridos? Eu gosto de usar o maná como exemplo dessa busca diária, até porque Jesus ensinou também sobre isso. Mas olha o que a Bíblia diz sobre o maná. Êxodo 16 diz: disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá, quando? Diariamente, a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova, para ver se seguem ou não as minhas instruções. O maná você tinha que sair da tenda, você tinha que ir, era uma coisa que você ia buscar o pão do céu. E Jesus, na oração, ele ensinou, ele disse: pão nosso de cada dia. Ele é o pão que desceu do céu. Agora, por causa do tempo, vamos avançar. Número 6. E essa, para mim, é muito importante esse ponto, porque às vezes você ouve uma pregação dessa, ao invés de te encorajar, falar: a partir de hoje eu vou me organizar, vou colocar na minha agenda, vou levar Deus a sério. Muitas vezes a gente sai daqui e o diabo acaba pegando isso aqui e trazendo condenação. E essa não é a vontade de Deus. Por isso que esse último ponto é: Deus não quer que você viva debaixo de constante culpa por não ter mais tempo com Ele, por não estar mais com Ele, mas também Ele não quer que você nunca tenha tempo com Ele e ache que é normal. Eu acho muito legal que Jesus não condena a Marta, mesmo que ela foi atrevida, mesmo que ela até culpou Jesus por estar concordando, por estar sendo cúmplice a um comportamento, do ponto de vista dela, injusto, errado. Ela chega e, em vez de brigar com a Marta, ela briga com Jesus. Ela dá uma bronca em Jesus. Tu não te importas que a minha irmã, preguiçosa, isso não é justo, eu aqui trabalhando sozinho. E mesmo assim, Jesus, muito delicado, muito amoroso, não condena Marta pela sua escolha de viver aquele estilo de vida estressado, corre, preocupado com um monte de coisa. Apenas disse para ela
Não é necessário viver assim, menina. Marta, te toca. Não é assim. Ele não condenou, não criticou, não chamou ela de carnal, crente sem vergonha. Não. Ele só disse assim: há um estilo mais sábio de viver, mais inteligente, mais produtivo. E só isso realmente é necessário, Marta. Ele não repreendeu, não condenou. Deus não condena. Mesmo que ele está lá esperando você e você não aparece, ele não te condena. Mas ele também ensina para Marta que esse estilo de vida não é o ideal. Que viver assim não é normal. Por isso eu sempre falo, eu não deixo o diabo me acusar. Você fala: pastor, você sempre nota 10 nessa área? Não. Eu estou pregando para mim também. Eu procuro ser fiel no meu tempo sozinho com Deus, mas às vezes a gente falha. Às vezes fica um negócio meio água com açúcar, que é negócio só para inglês ver, só para bater ponto. E muitas vezes, quando eu percebo que eu estou pisando na bola, na casca da banana, eu não deixo o diabo me acusar. Hipócrita, mentiroso, sem vergonha, carnal. Não aceito. O diabo, a Bíblia diz, agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu não deixo ele me condenar. Todavia também, eu não me permito achar que isso é o normal. Eu não me permito, falo negativo. O que eu faço? Eu vou lá diante do Senhor e renovo a minha decisão. Senhor, eu vou levar mais a sério, eu vou ser fiel, eu vou observar, eu não vou cair nessa tentação de já acordar, pensar que eu tenho que responder um monte de mensagem, resolver um monte de problema. Não. Senhor, renovo de novo. Eu já fiz essa renovação várias vezes. E eu decido, porque é uma guerra. E eu sei que aquilo ali, ele fala, a única coisa que você tem que preocupar, para garantir que vai acontecer na sua vida, é isso. Então, meu irmão, há realmente uma única coisa necessária que devemos nos preocupar. E Maria descobriu o que é. Que nós possamos também acessar esse nível de revelação e de compreensão. Amém? Creio que o status mais importante que nós deveríamos cobiçar e perseguir na vida é o status de ser chamado de amigos de Deus. Amigos de Deus. É isso que eu quero. Apóstolo, pastor, pregador. Não. Eu quero ser conhecido no mundo espiritual como amigo de Deus. Sabe, quero terminar deixando esse salmo para vocês, que eu acho esse salmo extraordinário. Salmo 17 diz assim, verso 15: mas para mim, o que realmente tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Assim, quando eu despertar, ficarei feliz ao ver a semelhança do Senhor. O que para mim tem valor é chegar diante do Senhor e ver a sua face. Que isso também seja o seu valor pessoal, em nome de Jesus, porque só há uma única coisa necessária.